Pega o Evangelho. Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 5. E vamos ler o versículo 22 e 23. Evangelho segundo Marcos capítulo 5, versículos 22 e 23. Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. E o texto diz o seguinte: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Amém? Vou reler o versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Amém? Eu vou reler e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos, para que sare e viva. Amém? Você acredita que um dia, um homem de nome Jairo, que era o principal da sinagoga de Cafarnaum, e sinagoga é para os judeus o local regional onde eles cultuam a Deus. Havia o templo principal em Jerusalém e as congregações eram chamadas de sinagogas. Aliás, as sinagogas serviram de modelo até para as igrejas cristãs na sua maneira de construção. Jairo, então, ele era um dirigente da sinagoga, era um líder espiritual. E ele tinha uma única filha, e essa filha estava morrendo. E ele supera então todos os preconceitos que havia contra Jesus Cristo. Porque todo o sinédrio falava mal de Jesus. O sinédrio era o colegiado máximo da nação de Israel, a principal tribuna, o órgão máximo de Israel. Era o tribunal superior da nação. E o sinédrio, com todos os seus 70 membros, falava muito mal de Jesus. E Jairo era obrigado, como principal da sinagoga em Cafarnaum, ele era obrigado a seguir a orientação do sinédrio, ou seja, daquele colegiado, daquela diretoria, daquele conselho espiritual. Mas ele tem um problema gravíssimo. Ninguém conseguiu resolver o seu problema, porque a sua filha de quase 12 anos está morrendo. E só falta ele experimentar essa alternativa que todo mundo critica, Jesus. Mas ele vai e ele faz uma coisa inconcebível para um líder religioso judeu, que é se ajoelhar na frente de um homem. A grande dificuldade do Império Romano na Palestina era fazer com que os judeus se ajoelhassem diante dos soldados romanos. Mas Jairo, sendo judeu e líder religioso, sabe que não se pode ajoelhar diante de criatura alguma. Quando ele se prostra diante de Jesus, quando ele se ajoelha diante do Senhor, ele está reconhecendo que Jesus não é como ele. Que Jesus não é um galileu, que Jesus não é um nazareno, que Jesus não é um judeu, mas que Jesus é o próprio Senhor. E ele se prostra com esta fé, crendo que Jesus é Deus. Por isso que ele se ajoelhou, ele está adorando.
e ele roga muito, ele suplica: a minha filha está morrendo. Venha, venha, Senhor, até a minha casa. Coloque a tua mão nela, para que ela sare e viva. Você crê que isso aconteceu? Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir o Evangelho do nosso Senhor. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome. Glorifica ao Senhor. Você que tem certeza que Ele é Deus, você que crê que Ele é Deus, então abra a boca, dá glória mesmo. Isso, dá glória mesmo. Você que está ouvindo à distância, você que está acompanhando pelo rádio, pela TV, por um DVD, glorifique a Deus conosco. Você que está acompanhando pela internet, você que está no trânsito, junte-se a nós agora. Diga glória ao teu nome, Senhor. Oh glória, continua, continua. Pai querido, vem agora com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Ninguém quer ouvir homem algum falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Poder se assentar, por favor. O que move Jairo? Primeiramente, o desespero. Primeiramente, o desespero de um pai que faria qualquer coisa para ver a sua filha sarada, curada. Um pai que não quer perder aquilo que tem de mais precioso. Jairo pensa o seguinte: eu sou o chefe da sinagoga, sou o principal da sinagoga, só tenho uma filha, e essa filha, eu creio, foi Deus que me deu, e eu não vou abrir mão da minha filha. Como chefe espiritual, ele acredita que Deus é soberano, que Ele dá e Ele tira e seja feita a sua vontade, mas ele resolve pedir a Deus que não leve a sua filha. Ele resolve pedir a Deus que sare a sua filha. Então ele cria coragem, ele se despoja da sua posição, ele retira as suas vestes de principal da sinagoga, e ele vai como um homem comum, como um adorador de Deus, ele vai até o encontro de Jesus. Mas Jairo era conhecido por todos, porque ele fazia casamento, ele fazia apresentação de crianças, ele fazia aconselhamentos espirituais, ele ensinava na sinagoga principal de Cafarnaum. Todo mundo o conhece. Ele sabe que assim que ele se ajoelhar na frente de Jesus, essa notícia chegará em Jerusalém, e ele será severamente repreendido pelo sinédrio do templo. Os 70 anciãos não vão deixar passar em branco isso, porque a sua atitude vai representar uma indisciplina. Ele vai estar se rebelando contra a ordem dos seus superiores religiosos. Ou seja, ele estará em rebeldia contra o sinédrio, a quem prometeu obedecer incondicionalmente. Mas o que Jairo pensa? Ele pensa o seguinte: eu posso até ser expulso da sinagoga, a igreja dos judeus. Eles podem até me destituir do meu cargo espiritual. Eles podem me disciplinar publicamente. Eles podem fazer o que quiserem comigo. Mas eu sinto no meu coração que a única pessoa que é capaz de sarar a minha filha é o Senhor Jesus.
os milagres que ele já fez, as curas extraordinárias, tudo isso atesta que ele não é um falso profeta. E se eu me calar, o preço será a vida da minha filha. Se eu me sujeitar ao complô que movem contra Jesus, se eu não tomar uma posição clara, objetiva, o preço por essa minha rebeldia, não do Sinédrio, mas contra o Senhor, o preço será a vida da minha filha. Então é melhor eu obedecer a Deus do que obedecer aos homens. No fundo, Jairo pensava isso. Eu reconheço que Jesus é o Cristo. Eu reconheço que Ele é o Messias. Eu reconheço que Ele é o ungido. Eu reconheço que Ele é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele é o próprio Senhor. Então, não me interessa mais nada nesta vida. Eu vou publicamente agora. E assim que eu encontrar Jesus, eu vou me ajoelhar diante dEle. E Ele sendo Deus, Ele vai ver a que preço eu estou adorando o seu nome. E com certeza Ele vai se compadecer de mim. E Ele vai vir na minha casa. Ele vai colocar a mão sobre a minha filha doente. E a minha única filha irá sarar. Então ele vai determinado, decidido, deixou de lado todas as convenções religiosas, deixou de lado todas as tradições religiosas, deixou de lado todo tipo de preconceito, e ele vai até Jesus, que está cercado por uma multidão. Como ele é uma autoridade, ele consegue passar. Como Jairo é uma autoridade, as pessoas comuns abrem passagem para Jairo. É uma multidão comprimida que aperta Jesus, mas Jairo vai passando e as pessoas vão pedindo desculpa, pois não pode passar, pois não pode passar. Ele é o principal da sinagoga. O que será que ele quer com Jesus? Aí Jairo, diante do Senhor, ele desaba, porque ele tinha algo para defender, algo que era mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Ele acreditava, essa filha única foi Deus que me deu, e eu não vou deixar a morte tirá-la de mim, eu não vou deixar a doença tirá-la de mim. A minha filha não tem ninguém para lutar por ela, só eu. E eu vou lutar pela minha filha. Eu vou lutar pela vida dela. Então ele chega diante de Jesus e ele desaba. Ele cai de joelhos. Ele se prostra. E ele suplica muito. Ele roga muito. Ele está comovido. Ele está emocionado. E Jesus vê aquele homem importante se humilhando, se rebaixando, se ajoelhando diante dele. Se Jairo acreditasse que Jesus era apenas um judeu, jamais ele se prostraria diante de Jesus. Ao se ajoelhar diante de Jesus, ele crê que Jesus é Deus, que Ele é digno de ser adorado. Ele sabe no seu interior, o Espírito está testificando que Jesus é a solução do seu problema, que Jesus pode resolver o seu problema. Então ele roga, Senhor, a minha filha está moribunda, está quase morta. Eu deixei ela em casa quase morta. Eu te rogo, venha comigo, me acompanhe, Senhor. Venha, coloque a tua mão sobre ela para que sare e viva. Ele crê que a imposição de mãos do Senhor Jesus vai curar a sua filha, que ela vai sarar e vai viver, que ela vai sarar e não vai morrer, que ela tem quase 12 anos e uma vida inteira pela frente. Basta tão somente que Jesus coloque a mão sobre ela. Se Ele colocar a mão sobre ela, ela vai sarar e ela vai viver. Um dia, Jairo pensa, eu ainda vou ver a minha filha se casando.
Um dia eu vou fazer o casamento da minha filha. Um dia eu vou apresentar o filho da minha filha, o meu neto. Eu vou ver a minha filha constituir uma família. Eu vou ver a minha filha me dar descendentes. Jesus tem poder para fazer isso e abençoar a minha semente. Escute, meu querido e minha querida, o que é que nos faz buscar primeiramente o Senhor? Geralmente é a dor. O que nos faz procurá-lo em toda parte é o desespero. Nós queremos ter a certeza de que finalmente a nossa busca terminou e nós estamos diante do Senhor. Por isso que uma pessoa começa a procurar Jesus em toda parte. Aonde falarem para ela, ela vai. Ela vai até em lugares que não deveria ir, mas é o desespero que impulsiona a pessoa, porque ela pensa assim: eu não conheço todas as religiões, eu não conheço todas as igrejas, eu não posso julgar nenhuma. Se estão me dizendo que em tal lugar Jesus opera ou lá tem cura, só pode ser Deus. Então a pessoa vai. E ela vai movida por essa dor, por esse desespero, quer uma solução. Só que a pessoa, quando ela chega num lugar errado, ela sabe, há um testemunho dentro dela de que está no lugar errado. Se ela persiste no lugar errado, a cada dia ela vai se convencendo de que está perdendo o seu tempo. Sabe a que conclusão que Jairo chegou? Que ele estava perdendo tempo na sinagoga. Que ele era dirigente da igreja dos judeus, mas ele já tinha orado pela filha dele. Ele chamou tantos membros do sinédrio, seus amigos, seus conhecidos, que conheciam também a palavra de Deus. Chamou tanta gente importante para orar pela sua filha, e a sua filha continuava cada dia mais doente. Que conclusão que Jairo foi chegando? Que na sinagoga ele estava no lugar errado. Até que um dia veio uma luz sobre ele. Uma luz o iluminou. E é interessante que o nome Jairo quer dizer ele ilumina. Veio uma luz sobre Jairo, ele foi iluminado. Eu estou no lugar errado, a sinagoga é o lugar errado, aqui ninguém resolve o meu problema. Aí veio aquela luz, Deus o iluminou. A solução é Jesus Cristo. Você hoje está aqui no lugar certo. Você que já procurou em tantos lugares, uma luz está testificando, uma luz está dizendo: Jesus está aqui. Você está no lugar certo. Jairo se desmancha diante do Senhor. Senhor, venha comigo. A minha filha está moribunda. Rogo-te que imponhas a tua mão sobre ela, para que sare e viva. Jesus diz: eu irei e eu lhe darei saúde. E Jesus começa a acompanhar Jairo. Outros milagres estão acontecendo, porque Jesus é um manancial de bênçãos, não é? Pessoas vão se jogando sobre ele. Todos os doentes que se lançam sobre ele são curados. Inclusive a mulher hemorrágica, aquela que há 12 anos padecia de um mal incurável. Muita gente vai recebendo bênçãos do Senhor Jesus no caminho que ele está seguindo para a casa de Jairo. E Jairo era um homem rico. O principal da sinagoga sempre era um homem muito rico. E Jairo é um homem de status, de posição. E Jesus está indo para a casa de Jairo. Mas aí vem alguém de lá da sua casa. Inclusive amigos do sinédrio, sacerdotes também, chegam para Jairo e dizem para ele não lutar mais. Porque ele perdeu aquele campo de lentilha. Não precisa mais lutar. Dizem para Jairo, acompanhem comigo, estou aqui no capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga
a quem disseram: a tua filha está morta. Ele recebeu a notícia no meio do caminho. Tarde demais. A tua filha está morta. E até fazem uma pergunta para ele: para quê enfadas ainda o mestre? Não adianta mais. Acabou. Ela está morta. Não incomodes mais o mestre, não enfades mais o mestre. Morreu. As pessoas que foram levar essa mensagem fúnebre para Jairo deram até o veredicto: caso perdido, tarde demais. Para que continuar procurando Jesus se esta batalha você perdeu? Se esse caso já está liquidado e você perdeu, para quê? Olha a situação de Jairo. E olha a palavra que estão levando para ele. Você perdeu, Jairo. Você perdeu a sua filha. A sua filha morreu. A única coisa que Jairo não queria ouvir era isso. A pior notícia que lhe deram: a sua filha está morta. Não disseram nem sinto muito. Os que levaram a notícia era até para dizer: sai de perto de Jesus. Para de se expor. Para de se humilhar. Sai de perto de Jesus. Não tem mais jeito não. Sai de fininho no meio da multidão. Esquece. É essa palavra que estão levando para ele. Vai embora, vai embora. Não fique mais se expondo ao ridículo. Não adiantou nada você se ajoelhar diante de Jesus. Não adiantou nada você se humilhar. Não adiantou nada você procurá-lo. Saia. Vai embora. A sua filha está morta. Jairo recebeu essa palavra: desista. Deus, Ele mesmo disse a seguinte palavra: o justo andará pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo, ele vive pela fé. E ter fé é acreditar naquilo que é impossível. Jesus ouviu os conselheiros das trevas dizendo para Jairo: tarde demais, sua filha está morta. Acabou, acabou. Desista. Jesus ouviu essa palavra: sua filha está morta. Mas Jesus imediatamente diz uma palavra para que essa nova palavra trabalhe o coração de Jairo. Você com certeza já ouviu muita palavra de derrota. Não é de hoje que dizem para você: desista. Você não vai conseguir. Isso não vai dar certo. Por que você continua insistindo? Muita gente já veio como mensageiro das trevas. Vários secretários e secretárias de Satanás vieram te trazer más notícias, dizendo que não tem mais jeito, que está tudo perdido. Já vieram falar do teu filho, que ele não tem mais jeito. Já vieram falar da tua filha, que ela não tem mais jeito. Já vieram falar do teu marido, que ele não tem mais jeito. Já vieram falar da tua esposa, que não tem mais jeito. Já vieram falar da tua empresa, que não tem mais jeito. Já vieram falar do teu emprego, que não dá mais, não tem mais jeito. Você já ouviu um monte de notícia ruim. Aliás, diariamente o diabo despeja um lixo sobre você. O tempo todo quer te convencer de que não dá mais, desista, é a vida, fazer o quê? Mas Jesus Cristo tem ouvido tudo o que te falam.
Toda palavra ruim que já falaram para você desde que você nasceu, desde que você cresceu até hoje, Jesus escutou cada palavra ruim que sopraram no teu ouvido, mas hoje Ele está aqui, através do Espírito Santo, olhando nos teus olhos e dizendo: não acredite nessas pessoas, não acredite no inferno, não acredite nos derrotistas, não temas, crê somente. Esta palavra Ele disse para o Jairo, esta palavra Ele está dizendo para você. Jairo ouviu esta palavra num caso perdido. O teu caso está perdido, mas a palavra também serve para você, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não temas, crê somente. Jairo sentiu essa fé que você está sentindo aí. E Jesus foi até a casa dele. Eu vou profetizar uma coisa linda agora. Porque você creu, Jesus está indo para a tua casa. Ele está seguindo para a tua casa, para a tua família. Você vai ver o milagre dentro da tua casa. Dentro daquelas paredes você vai ver o milagre, porque você creu, e Ele está indo agora na tua casa. Ele não ficou no meio do caminho, Ele não se despediu de você, Ele não disse não tem mais jeito, mas Ele continua dizendo: não tenha medo, creia somente, crê somente, crê somente. Quando Jesus chegou naquela casa magnífica que Jairo morava, estava assim de aduladores, estava assim de parentes também, estava assim de amigos também, e estava assim de carpideiras. As carpideiras eram profissionais, mulheres profissionais, que recebiam pagamento para chorarem nos funerais. Lágrimas de crocodilo, lágrimas de falsidade. Quanto mais uma carpideira chorava, mais ela ganhava. Aquela carpideira que se descabelava, chorava, jogava terra para o alto, espalhava no rosto, nas lágrimas e batia no peito. Essas carpideiras eram as mais procuradas. E já tinha um monte de carpideira ali, se descabelando, rasgando as vestes, jogando a terra, o pó para o alto, espargindo no rosto, misturando com as lágrimas e urrando como se a Talita fosse filha dela. As carpideiras choravam muito. Jesus chegou ali e interrompeu o trabalho. Jesus disse: parem de chorar, porque a menina não está morta. A menina dorme. A especialidade das carpideiras era chorar. Mas agora elas começaram a rir como nunca tinham rido em toda a vida. Porque a defuntinha lá no quarto estava roxa, gelada, pálida, estava morta. Elas riam muito. Riam de Jesus porque ela estava morta de verdade. Mas Jesus estava dizendo para as carpideiras: vocês não vão receber o pagamento, não. Vocês vieram aqui para chorar, mas podem voltar para casa. Vocês não vão receber nada, porque a menina não está morta. E elas riam. Todos começaram a rir. Elas não queriam que Jesus operasse o milagre, porque isso significaria não receber o dinheiro, não é? Não tinha nenhum funeral. Mas elas querem ficar ali. Querem ficar até o final, até o enterro, chorando, 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 para receberem o dinheiro. Mas Jesus diz: podem ir para casa. A menina não está morta, ela dorme. E riam muito, riam muito. Aí você já conhece a palavra. Vamos ler a partir do versículo 40. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina,
e os que com ele estavam, isto é, Pedro, Tiago e João apenas. Os demais discípulos, Jesus também deixou fora, porque provavelmente até Judas Iscariotes abaixou a cabeça, disfarçou e deu risada de Jesus. Ele era falso mesmo. Deve ter olhado de lado e dado aquele sorriso cínico, né? Riu. Deve ter balançado a cabeça. Por isso que Jesus só entra com Pedro, Tiago e João, porque eles estão levando a sério. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, segurando a mão da defuntinha, disse-lhe: Talita cumi. Aí o escritor anota que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Na época de Jesus não se falava mais hebraico. 300 anos antes de Jesus, a língua que tomou conta daquela parte do mundo foi o aramaico. O aramaico era o dialeto dos povos semíticos, os povos de Arã, os arameus. A parte da Síria falava aramaico. Aquela parte inteira do rio Tigre, o rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, falava aramaico. Os árabes falavam aramaico. Todos os povos falavam aramaico. O próprio Jesus pregava em aramaico, porque não se falava mais hebraico. O aramaico era a língua e atingiu o apogeu na época de Cristo. 3 línguas eram faladas no mundo todo: o aramaico, o latim, por causa da influência romana, e qual era a outra língua? Qual outra língua? O hebraico não falava mais. Era o aramaico, o latim e o grego. O grego também era falado. Tanto que os evangelhos foram escritos em grego. Por essa causa é que o tradutor faz a observação. Talita cumi quer dizer, menina, te digo, levanta-te. Porque ele escreveu isso daqui em grego. Certo? Talita cumi. Jesus falou em aramaico. Talita cumi. Talita quer dizer menina. Cumi, levanta-te. Menina, levanta-te. Falar com um defunto, gente. Por que não, hein? Jesus falava com árvore. Aparentemente era um doido, né? Conversar com árvore. Por que não falar com um defunto? Ele falava com o vento. Ele falava com o mar. Jesus, ele fala com tudo. Porque ele é o criador de tudo. Todas as coisas que existem um dia ouviram a voz dele e passaram a existir. Por isso que tudo lhe ouve. Jesus olha, a menina está morta. Mas ele criou o corpo humano. Ele criou essa menina. Então ele pega pela mão e diz para ela: eu te digo. Sabe quem está falando? É o Criador. Aquele que te fez, aquele que criou a vida. Eu te digo, menina, levanta-te. E a defuntinha abriu os olhos. Foi algo assombroso quando essa defunta abriu os olhos. Pedro, Tiago e João ficaram admirados. Dentro do quarto estavam Jesus, o Jairo, a esposa, 3 pessoas, portanto, mais Pedro, Tiago e João, 6 pessoas. 6 pessoas. A menina é a 7ª pessoa. Do lado de fora do quarto tem um monte de gente. O que eles estão fazendo lá dentro? Ninguém está vendo nada. Entraram 6. Mas quando a porta se abre, saem 7. A menina ressuscitou dos mortos. Todos ficaram possuídos de assombro. A zombaria se transformou em pavor, temor, medo.
As carpideiras disseram: choramos à toa. E é essa conclusão que Deus quer te levar hoje. Você veio aqui para lamentar, chorar, e Ele está dizendo: não chore, porque a tua situação não está morta. Você veio aqui para chorar a tua sorte, mas Jesus Cristo está aqui para ressuscitar todos os teus sonhos e para dizer a você: tão somente creia, porque tudo é possível ao que crê. Está ali em Marcos 9:23, ele mesmo disse isso: tudo é possível ao que crê. Tem que acreditar porque Ele faz um milagre. Quando eu era pastor lá na Avenida Rio Branco 511, tinha uma mulher fazendo uma campanha de oração. Ela disse que iria na igreja 7 sextas-feiras. E ela se comprometeu com Deus de fazer aquela campanha. Por que ela iria fazer aquela campanha? Porque o filho dela estava muito doente. Ela queria a cura do filho dela. Mas o caso do seu filho se agravou e o rapaz foi internado na Santa Casa. E ela ficava o tempo todo com o filho. Só que o rapaz foi piorando, foi piorando, foi piorando. Naquela sexta-feira, à tarde, ela ficou num dilema. Continuo com o meu filho no quarto. Meu filho que está tão mal. Eu continuo aqui no hospital. Ou eu vou lá para a igreja fazer a campanha de oração que eu prometi para Deus. O que eu faço? Mas o meu filho está tão mal, eu não podia sair do hospital. Eu tinha que ficar com ele aqui. Mas o meu filho está muito mal, está muito mal. O que eu faço? Quando deu 2:30 da tarde, ela tomou a decisão: eu vou para a igreja. Depois da reunião eu volto aqui para o hospital. Eu vou para a Paz e Vida. E ela deixou o filho no hospital e veio para a igreja na sexta-feira à tarde. Só que assim que ela saiu do hospital e veio para a igreja, o filho dela morreu. E ela não sabia, lógico, que o filho tinha morrido. Ela não tinha como ser avisada. E ela veio para a igreja, participou da reunião. E o filho lá, já está sendo retirado lá da UTI. Está sendo já levado para o lugar onde ficavam os cadáveres. A Santa Casa tem uma espécie de um salão grande, onde eles deixam os defuntos em cima das macas e cobertos. E o cadáver foi levado lá, para aquele compartimento onde ficavam os mortos. Com um funcionário tomando conta. E de vez em quando chegava mais alguém trazendo uma maca com um novo defunto. Só que ela não sabe que o filho morreu. E ela está na igreja. Ela crê que está diante do Senhor Jesus. E termina a reunião. Essa mulher me procura no final e me diz assim: Pastor João Ribe, meu filho está muito mal aqui na Santa Casa. Será que o senhor podia fazer uma oração por ele? Eu também não sabia que ele estava morto. Ela pediu oração por um doente. Eu não sei de nada. Aí eu estou com a mulher e eu faço oração. Meu Deus. Essa mulher veio para a tua casa, deixou o filho doente no hospital, não quebrou a campanha de oração que ela prometeu ao Senhor que ia fazer. O Senhor tem que honrar a fé dessa mulher. O Senhor tem que curar o filho dela. O Senhor sabe aonde ele está. Põe a tua mão nele para que ele sare e viva. E mantenha a fé. Quando ela saiu da igreja, no exato momento em que foi dito: põe a tua mão nele para que ele sare e viva,
o defunto levantou dentro do necrotério, sentou naquela maca e ficou olhando dos lados. O funcionário do hospital levou um susto. Aí é aquele alvoroço todo, né? No hospital teve gente que até falou, não, mas foi um falso sinal de morte. Né? Foi um falso sinal de morte, não sei. Ainda não tinham aberto ele, ainda bem, hein? Já pensou se tivessem aberto ele, arrancado tudo? Eu vou dizer uma coisa para você. Ao vir a esta igreja, você deixou vários problemas lá fora. Deixou vários problemas na tua casa. Deixou vários problemas no teu emprego. E você decidiu fazer a tua parte. Estar diante do Senhor. Buscar o teu Senhor. Enquanto você estava aqui ouvindo, coisas foram acontecendo. Pode ser que o teu filho viciado em drogas estava subindo o morro, ou entrando na favela, ou indo para o beco, ou indo para a Cracolândia, ou se enfiando em algum hotelzinho de última categoria para usar crack. Pode ser que enquanto a senhora veio para a igreja, o teu marido foi para o boteco. Pode ser que enquanto você veio aqui, aquele doente na tua casa piorou, o seu estado se agravou. Mas uma coisa eu sei, você deixou todos os problemas de lado, tudo aquilo que te afligia, para estar diante do teu Senhor, diante do teu Deus. Por isso, a tua fé vai ser recompensada. Fosse o que fosse que estivesse em curso lá fora, o Senhor Todo-Poderoso já colocou a mão naquele negócio. E enquanto você está aqui na casa dele, Deus está também na tua casa, abençoando a tua família, abençoando o teu lar, abençoando o teu trabalho, libertando a tua família, fazendo uma obra grandiosa. Acredite, o melhor lugar para você estar no meio da luta e da dificuldade é na presença do Senhor Jesus. Jairo creu e o milagre aconteceu. Para ele, Jesus é o Senhor e acabou. Ele encontrou aquilo que era mais importante. Soube escolher o que era mais importante. Eu já encontrei muitas pessoas que têm dificuldade de tomar uma posição verdadeira com Deus por causa dos preconceitos ou por causa dos bloqueios familiares ou das tradições religiosas. Só que você já viu que tradição religiosa não resolveu o seu problema. A tua religião não resolveu o teu problema. Os vários lugares para onde você foi também não resolveram o teu problema. Mas agora você veio para o lugar certo. A palavra que você está recebendo não é só uma palavra para criar fé. É uma palavra que está profetizando a tua vitória e a tua bênção. O milagre, por mais impossível que pareça, ele já aconteceu na tua vida. Não temas, crer somente, e eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé. Jairo quer dizer ele ilumina. Hoje está se cumprindo esta palavra também sobre a tua vida. O Espírito Santo está te iluminando. Alguma coisa dentro de você está testificando e te dando a tranquilidade de que finalmente você achou o que estava procurando. Há uma paz no teu interior. Estou diante do Senhor. Tudo que você tem que fazer agora foi aquilo que Jairo fez. Se despojou do seu status, da sua posição, da sua tradição religiosa. Esteve disposto a abandonar tudo para se prostrar diante de Jesus. E quando ele fez isso, ao invés de perder, ele ganhou tudo o que queria. Entrou em contato com a verdade. Recebeu o maior milagre da sua vida, que era a saúde da sua filha.
o sonho de Jairo se realizou. E quem realiza os nossos sonhos é Ele, aquele que nos ilumina. Ele faz tudo. Você só precisa, neste momento, ter a humildade de enfrentar multidões, enfrentar tradições religiosas e publicamente se ajoelhar diante do Senhor Jesus. Eu vou até te ajudar, vou até te encorajar. Eu também vou ficar de joelhos aqui, ó. Porque eu sei que você vai sair do teu lugar, vai se ajoelhar aqui e Deus vai fazer a obra na sua vida. Eu tenho certeza que você vai se ajoelhar diante dEle e o Senhor Jesus, Ele vai contemplar quanta coragem você está tendo de sair do seu lugar e vir aqui na frente e se ajoelhar. Oh glória, vamos aplaudir muito. Olha a ação do Espírito Santo. Isso é o mover do Espírito Santo. Todos nós que estamos vindo aqui, ó, é para reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é o Senhor, reconhecer que Ele é a resposta, reconhecer que Ele é a saída, que Ele é a solução, que Ele é a vitória. E eu quero falar com você que está ouvindo à distância, pela rádio, pela internet, ou assistindo esta mensagem no aparelho de DVD, não sei, onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer reconhecê-lo como Senhor e Deus, quer cortar todo vínculo religioso com o passado, quer cortar todas as tradições religiosas e saber o que significa um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, então se ajoelhe diante dele aonde você estiver. E você que está dirigindo, em qualquer rua, avenida, estrada, quer entregar a vida para Jesus? Diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, não precisa parar o veículo, mas você vai orar agora com bastante fé. E cada pessoa que está de joelhos comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe que eu vim para frente porque eu creio. Talvez no primeiro momento o desespero me motivava a te buscar, mas agora é a minha fé que me leva a reconhecer que o Senhor é Deus e também o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, vem agora com a tua virtude, com o teu poder e faz uma obra poderosa na minha vida. E a principal que eu te peço é que o Senhor perdoe agora todos os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas transgressões e confirma o meu nome no teu santo livro. E jamais, Senhor, risque o meu nome do livro da vida, porque eu declaro que eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro Salvador. O Senhor é o meu exclusivo e eterno Redentor para todo sempre. Amém.